galera de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para te ajudar a crescer no nosso conhecimento matemático, galera. Nosso foco de hoje, nós trabalharemos um pouquinho a pedido da nossa galera, né? Nós trabalharemos com o conteúdo de cálculo 3. Como eu recebi alguns pedidos aí do pessoal, nós trabalharemos esse conteúdo hoje com uma questãozinha de derivada quando nós tivermos várias variáveis, ok? Então, nossa questão hoje é derivação com diversas variáveis. Beleza? Vamos seguir. A questãozinha em si, ela diz o seguinte, né? Que nós temos uma função, essa função é dada, né, por z, esse z é igual a x ao cubo mais 16, um parênteses, ou seja, esse conjunto, é um conjuntozinho, um bloco, vezes, né, quando nós estamos grudados sem nada, é um vezesinho, e a multiplicação é pelo ln, né, o log neberiano de 6xy. Beleza? Então essa é a nossa questão. Comando bem direto. Calcule. Calcule o quê? Letra A. E aí vamos aprender a ler, né, essa simbologia que está sendo descrita. Existem várias simbologias para a representação da derivada. Essa aqui é uma delas. Quando eu fizer a resolução, eu vou usar outra só para você ver que tanto faz uma quanto faz outra. Ou seja, os livros adotam as duas simbologias e tem até outras, tá? Essa simbologia aqui, como é que a gente faz a leitura dela? O primeiro passo é esse. Ele está falando que nós vamos derivar duas vezes a função z, que é essa aqui, beleza? Duas vezes a função z, só que uma vez a primeira, tá? Da esquerda para a direita, a primeira será em relação a x, nós vamos fazer uma derivação em relação à letra x, a letra y será uma constante nesse momento. Após realizarmos essa derivação, nós faremos a segunda derivação, só que agora em relação à letra y. E aí, quando a gente deriva em relação a y, a letra x é uma constante para nós, ok? Então vamos lá? Vamos meter a mão na massa? Seguinte, pegando essa nossa função, se eu quero primeiro derivar em relação a x, então vamos lá. Como é que vai ficar essa minha derivação com relação a x? Vou usar a outra simbologia, tá? Como é que pode ser também usado para a representação da derivada? Eu posso falar também que, né, o meu z' de x, ou seja, a derivada dele em relação a x, do z em relação ao x, fica da seguinte forma. Se você reparar, falando em x, nós temos x nesse primeiro bloco e nós temos x nesse segundo bloco. E esses dois blocos estão realizando uma multiplicação. Logo, eu vou ter que, na hora de fazer a minha derivada, aplicar a regrinha, né, da derivada do produto, né, onde se eu chamar esse cara aqui, por exemplo, de u, e se eu chamar esse conjunto aqui, já que os dois têm a letra x, e eu estou derivando em x, então tem um x aqui e tem um x aqui dentro. Então, minha derivação é a derivação do produto. Eu tenho aí, né, que lembrar que a derivada do produto ficaria a derivada de u vezes o v sem mexer nele, mais o u sem mexer, e o v fazendo a derivada, ou seja, u' v mais u v'. Lembrando que se você trocar essa ordem, como é uma soma, isso não vai dar diferença no seu resultado, beleza? Então vamos lá, vamos fazer a derivada desse u em relação a x. Derivada desse primeiro termo, a gente vai fazer, né, a descida do 3, a gente vai ficar com 3 diminui 1 do expoente, né, essa é a nossa regrinha, polinomial, beleza? E a derivada do 16 em relação a x. O 16 é uma constante, logo a derivada dele é zero, não preciso colocar. E aí está realizado o meu u', beleza? Vezes o v é esse cara aqui, não preciso mexer nele. ln, né, de 6xy, tá aqui, mais o u eu não vou mexer, é ele mesmo, ok? E aí, muito cuidado agora, eu preciso derivar agora o meu v.
Derivada do ln, a gente, né, se você não sabe de cabeça, você tem que recorrer a uma tabelinha. A derivada do ln é 1 sobre o valor que tiver aqui dentro. Então, quem é o valor que está aqui dentro do nosso do logaritmo aqui, né? É o 6xy. Então, 1 sobre 6xy. Lembrando que isso aqui, né, nós temos uma ideia de composição. Então, eu fiz a derivada do ln, tá, aqui já está pronta, e agora eu tenho que fazer a derivação da parte interna desse ln, certo? Só que eu estou derivando em que relação a que letra, né? Lembrando sempre, estou derivando em relação a x. Então, a derivada de 6xy em relação a x, vou fazer a derivada do x, porque 6y é um número, é uma constante. Em relação a x, o y nada mais é que uma constante, tá? Então, vou fazer só a derivação desse x. E aí, derivada, né, do x vai dar 1. 1 vezes o 6y é o próprio 6y. Então, tá aqui. Beleza? Então, fiz a minha derivada em relação a x. O que eu posso fazer agora é tentar dar uma arrumada, né? Como é que isso ficaria se eu arrumasse? Vou colocar aqui embaixo, ó, a derivada de z em relação a x, ou se eu quisesse usar essa simbologia também, derivada de z só em relação a x, tirava essa parte aqui e tirava o quadrado, beleza? Então vamos lá. Essa derivada vai ser então, aqui eu não tenho muito o que mexer, vai ficar 3x2 vezes o ln de 6xy. Aqui dá para eu mexer em alguma coisa. Repara, eu tenho um 6 embaixo e um 6 em cima. Dá para fazer uma simplificação. Assim como eu tenho o y embaixo e o y em cima. Então o que me sobra na verdade? Vai me sobrar x ao cubo mais 16 dividido pela letra x que sobrou embaixo. Aí. Pronto. Não tem muito mais o que eu fazer, né? Não tem mais o que eu mexer aqui. Se eu mexer vai ser muito pouco. Ok? E aí, né, o problema não acabou, porque nós temos que fazer duas derivadas. Uma em relação a x e uma em relação a y. E eu até agora só fiz em relação a x. Continuando então, eu vou ter que pegar esse resultado e fazer agora a derivação em relação ao meu y. Então vamos lá. Como é que eu escrevo com outra simbologia? Se fosse com essa simbologia, era esse conjunto aqui mesmo, igualzinho, era só copiar. Como eu estou querendo que você aprenda várias simbologias, eu tenho a segunda derivada, então 2 tracinhos em cima, beleza? Primeiro foi em x e agora em y. De quê? Desse conjunto, só que isso agora em relação a y, beleza? Então vamos analisar esse primeiro bloco de informações que nós temos aqui. Repara, o 3 e o x é constante. Em relação a y, é uma constante, beleza? Então eu só tenho um item aqui dentro. Ó. Dentro do ln eu tenho um item a ser derivado, beleza? Então só vou trabalhar com esse ln e a parte de dentro dele. Isso aqui vai se manter constante. A opção não é zero. É zero se fosse uma soma. Se tivesse um mais aqui, a derivada disso seria zero. E aí eu faria a derivada desse cara em separado. Como é um produto, ele se mantém ali, é um número na frente do ln. E a gente deriva só a parte do ln porque tem o y aqui, beleza? E se você reparar, todo esse bloco aqui, ó, ele não contém a letra y. Então, se eu vou derivar ele, pessoal, esse bloco aqui todo é constante. Então, a derivada disso aqui tudo é zero. Tá? Então, não vou precisar fazer, não vou ter esse trabalho. Então, você olha, né, se assusta, pô, caramba, ficou grandão, mó monstrão, mas calma. Pensa com calma, vê com relação a quem você está derivando, para ver se tem alguma coisa constante ou não, se dá zero ou não, beleza? Então esse bloco todo é constante porque não tem a letra y, que é o nosso fator de derivação ali. Então aqui como é que vai ficar, pessoal? Como eu falei, o 3x2 é uma constante, se mantém, beleza? Derivada do ln, já usamos, né? É 1 sobre o valor de dentro. Então 1 sobre 6xy. E agora a derivada, né, lá da parte de dentro. Então, fiz a parte de fora, que é o ln, beleza? Da composição. Então, fiz a minha derivada do ln.
1 sobre o valor que está lá. E agora eu derivo o valor lá de dentro, beleza? Da composição. Só que agora em relação a y. Show de bola? Em relação a y, esses dois aqui, o 6 e o x, são constantes. Logo, a derivada aqui vai descer o 1zinho e 1 menos 1 é 0. Isso aqui vai dar 1, beleza? Então, o que vai sobrar? 6x. Só isso, tá? Então, esse cara aqui, a derivada é 1. E aí, esse aqui é constante, está acompanhando, mantém ele. Tranquilo até aí? Então, prosseguindo, agora é só nós realizarmos as devidas simplificações que podem ser necessárias. Então, ó, por exemplo, o 6 aqui eu consigo cancelar com 6. O x eu consigo cancelar com esse x aqui. E aí, o que me sobra? A segunda derivada, a primeira sendo em relação a x e a segunda a y, tem como resposta 3x² sobre y. Resposta final. Então, derivamos primeiro em relação a x, depois em relação a y. Toda derivação em relação a x, o que for número ou o que for letra y, serão constantes. E toda derivação em relação a y, o que for número, né, valor numérico, e o que for x, será também constante. Beleza? Então, encerramos a letra A, já conquistamos aí a pontuação da letra A. Vamos para a letra B? Letra B, ele fala o seguinte, ele quer saber o valor dessa derivada, né, que você fez lá em relação a x e y, quando o x é 4 e o y é 2. Essa é bem mais suave, né? Essa é bem mais tranquila de nós resolvermos. Por quê? A gente já tem o valor da derivada. A gente já fez esse bloco, eu não vou realizar de novo. Eu já vou usar a resposta que eu tenho aqui em cima. Então, esse bloco aqui, essa derivada, né, em z, derivada dupla em z, ela equivale ao valor de 3x² sobre y. Eu já tenho o resultado aqui em cima, eu não vou fazer novamente. E ele quer saber qual é esse valor, se o seu x é 4 e se o seu y é 2. Então, basta fazer uma pequena substituição no x sendo 4, vai ficar 4² dividido pelo y, que é 2. Lembrando, hein, pessoal, 4² em hipótese nenhuma, hein? Não é 8, tá? É o nosso 4 vezes 4. Então, vai ficar 3 vezes o 16 dividido pelo 2. Beleza? Dá para fazer uma pequena simplificação se quiser. Divide 16 por 2 dá 8. E aí, resposta final, 3 vezes 8. Nós temos o nosso 24. Beleza, pessoal? Alguma dúvida no contexto da questão? Espero que eu tenha ajudado você a tirar mais uma dúvida e que você curta nosso canal, se inscreva, dê seu like, dê seu comentário, sua sugestão, para que cada vez mais nós consigamos melhorar aí o nosso canal de comunicações. Beleza? Tamo junto, até a próxima, um grande abraço, valeu!